Então vamos lá. A cadeira de técnico do Atlético está vaga. Desde que o São Paulo saiu, o que mais tem é especulação, né? É nome para todo lado. Mas a pergunta é, no meio disso tudo, o que o clube está fazendo de verdade? Qual que é a estratégia? E para ajudar a gente, temos em mãos uma reportagem do O Tempo Esportes que, olha, funciona quase como um mapa. Nossa missão hoje é usar essa matéria para tentar decifrar essa estratégia, entender os perfis, os obstáculos. É um verdadeiro quebra-cabeça. E a primeira peça que o artigo coloca na mesa é um nome argentino, Fernando Gago. Pois é, e esse nome logo de cara já diz muito. Se a primeira cartada é o Gago, fica claro que o clube não está procurando assim uma solução óbvia, sabe? É um sinal de que a diretoria está olhando para um perfil bem específico. Certo. Então, vamos desempacotar isso. A informação principal é que o Atlético fez uma sondagem por ele. Ele está livre no mercado, né? Acabou de sair do Racing. A disponibilidade, claro, ajuda. Mas o que mais nesse perfil? Um cara de 39 anos que passou por Boca, por Racing. O que pode ter atraído o Atlético? Olha, eu vejo algumas coisas. Primeiro, a idade. Um técnico jovem geralmente traz ideias mais novas, uma metodologia de treino mais moderna. Segundo, a experiência. E não é qualquer experiência. Comandar Boca Juniors e Racing significa lidar com uma pressão diária da mídia, da torcida, que é muito parecida com a dos grandes clubes aqui do Brasil. Ele não chegaria assustado. Faz sentido. Mas tem um terceiro ponto, que é o risco. Ele é um técnico com poucos trabalhos, ainda se provando. É uma aposta, né? Uma aposta em potencial, não num nome consolidado. E tem um detalhe no artigo que sempre me chama a atenção. A carreira dele como jogador. A gente está falando de um volante que jogou no Real Madrid, na Roma. Isso pesa de verdade na hora de avaliar um técnico hoje? Pesa. É uma bagagem, assim, inegável. Mas pode ser uma faca de dois gumes. Como assim? Por um lado, um ex-jogador desse nível entra num vestiário com um respeito imediato. Ele sabe o que o atleta de ponta pensa, o que ele precisa, isso ajuda muito na gestão do grupo. Certo. Por outro lado, às vezes um grande jogador tem dificuldade em entender as limitações de um elenco que não é galáctico, entende? A questão é se ele consegue traduzir a vivência de Real Madrid para a realidade do futebol brasileiro, que é outra coisa. É um ponto fascinante. E a própria natureza do contato, né? O jeito que a reportagem descreve, a palavra usada é sondagem. O texto diz que foi uma conversa para entender qual a atual situação do treinador, não uma proposta. O que essa cautela do Atlético indica? Indica profissionalismo, indica uma bagagem metódica, eles não estão agindo no desespero. Uma sondagem é o primeiro passo de um recrutamento sério. É para mapear o mercado, identificar perfis, checar interesse, pedida salarial, tudo isso antes de fazer o movimento oficial. Evita se expor, né? Exato. Mostra que a diretoria está jogando xadrez, não damas. Só que nesse jogo de xadrez a matéria é bem direta. A jogada com Gago não foi para frente. As conversas não avançaram para uma negociação. Fim de papo. O motivo não está claro, mas podemos imaginar, né? Foi dinheiro. O projeto não agradou. É difícil ter certeza, mas o fato dele estar livre e mesmo assim não ter avançado sugere que a distância era grande. Pode ter sido grana sim, o Gago pode ter uma pedida salarial que o Atlético considerou alta demais para uma aposta, ou quem sabe o projeto do Atlético não era o que ele imaginava para a carreira dele agora. O fato é que essa porta se fechou, e quando essa porta se fecha, o artigo nos mostra um corredor com várias outras, e quase todas levam para fora do Brasil. Aí a gente começa a ver um padrão, não é? Com certeza. O foco no mercado estrangeiro é muito nítido. E essa insistência, mesmo com as dificuldades, é um recado, né? Um recado duro para o mercado nacional. Parece que, para o nível de ambição do Atlético, as soluções aqui de dentro não estão nem sendo consideradas, pelo menos não como primeira opção. E nesse corredor gringo, a matéria aponta para dois nomes que são tipo os queridinhos da torcida. Os portugueses Pedro Martins e Arthur Jorge. A história muda. Se o Gago era o alvo disponível, esses dois são os alvos bloqueados. Exatamente. E o bloqueio tem nome e endereço. Catar. Um tá no Al Gharafa, o outro no Al Rayyan. O artigo deixa muito claro que a dificuldade é a mesma para os dois. Mas por quê? Por muito tempo,
Ir para o Catar era quase um fim de carreira. E isso mudou. Mudou completamente. O poder financeiro lá é absurdo. Eles não só pagam salários que a maioria dos clubes brasileiros não consegue cobrir, como oferecem estabilidade, projetos de longo prazo. E o ponto crucial que a reportagem levanta é a multa rescisória. Para tirar um deles de lá, a negociação não é com o técnico. É com o clube. É com o clube dele. E para um clube do Catar, o dinheiro da multa que o Atlético pode oferecer muitas vezes não é o mais importante. Eles preferem manter o projeto. Nossa, uma barreira de entrada altíssima. Então, além de convencer o treinador a trocar a segurança de lá pela pressão daqui, o Atlético ainda tem que pagar uma fortuna para o clube dele. É uma operação de altíssimo risco e custo. Pensa no cálculo que a diretoria tem que fazer. Você gasta, sei lá, 3 milhões de euros antes mesmo de pagar o primeiro salário. É só o preço para liberar o cara. E se ele chegar aqui em 6 meses o trabalho não engrena, o que acontece toda hora no Brasil? Perdeu tudo. O dinheiro da multa, os salários e a busca começa do zero. Pois é, por isso que apesar do desejo da torcida, são alvos tão complexos. Isso nos leva para outros nomes que a reportagem cita. É quase um diário de bordo dessa busca, né? Um deles é o Gustavo Costas, técnico do Racing. A matéria diz que ele foi oferecido. Essa palavra é chave, oferecido. Sugere que a iniciativa partiu de intermediários, não do clube. Viram a vaga aberta e tentaram encaixar o nome. O artigo diz que as conversas não evoluíram, então o perfil não bateu com o que a diretoria quer. Mais uma porta fechada. Outro argentino na lista. Martín Palermo. Um nome gigante como jogador, claro. Ele foi consultado. De novo, a palavra parece dizer tudo. Qual a diferença de consulta para sondagem? A consulta me parece um passo ainda mais inicial. Pode ser só uma ligação para o empresário. E aí ele toparia voltar para o Brasil? Qual a ideia de salário? É só para coletar dados. A sondagem, no caso do Gago, já parece um contato mais direto, uma conversa sobre o projeto. O que essa variedade de abordagens mostra é um processo bem amplo. O Atlético está virando muitas pedras. Mas de todas as pedras, uma se destaca. Não pelo nome, mas pelo desfecho. O português Carlos Carvalhal. Esse caso é muito importante, porque o processo com ele foi diferente de todos os outros. Segundo o texto, o Carvalhal foi procurado diretamente pela diretoria e recusou a proposta. Note a diferença. Aqui teve uma proposta oficial na mesa. O Atlético foi com tudo. Exato. O clube fez o movimento mais forte que podia. E a resposta foi não. E o que é mais revelador é o motivo. Não foi dinheiro, não foi projeto. A fonte diz que ele recusou porque não quer assumir um novo clube até resolver seus problemas pessoais. E isso, olha, é uma lição. A gente analisa tudo por planilhas, táticas, orçamentos, mas no fim, quem decide é um ser humano. É o elemento que nenhuma análise consegue prever. A recusa dele não foi uma rejeição ao Atlético, foi uma decisão de vida, de prioridades que estão acima do esporte naquele momento. É a variável impossível de prever, né? E a coisa mais frustrante para uma diretoria, imagino. Não tem o que contrapor. Como essa busca é complexa. Não é só ter o dinheiro e o projeto. Precisa de timing, de sorte. Perfeito. E essa complexidade toda, essa jornada que a gente está esmiuçando aqui, gera muita conversa, muita análise como a nossa. Com certeza. E já que a gente tocou nesse ponto, é um ótimo momento para fazer um convite. Se essa análise mais a fundo, que tenta ir além da notícia, está sendo interessante, a melhor forma de apoiar nosso trabalho é simples. Deixa a curtida, compartilha com mais alguém que gosta de uma boa discussão sobre futebol e, claro, se inscreve no canal. E a gente tem uma curiosidade enorme de saber de onde o pessoal está acompanhando. Então, por favor, deixa nos comentários a sua cidade, seu estado, até o seu país. É um mapa que se forma a cada discussão e que nos motiva demais. Esse retorno é o nosso principal combustível. Saber que a conversa está chegando longe, gerando ideias, é a maior recompensa. A discussão continua lá nos comentários. Então, voltando. O que tudo isso significa? Se a gente amarrar todas essas pontas que o artigo nos deu, o que podemos concluir? A busca do Atlético é extensa, é metódica e, sendo bem sincero, frustrante até agora. Foram atrás de um nome livre como Gago, mas não fechou.
Miraram nos sonhos da torcida Martins e Jorge e deram de cara com o muro financeiro do Catar. E até quando acertaram no alvo prioritário, o Carvalhal, a vida pessoal dele falou mais alto. O que a matéria pinta é o retrato de uma diretoria fazendo o dever de casa, mas sentindo na pele como o mercado de técnicos de ponta ficou difícil. Não tem mais alvo fácil. A variedade de perfis argentinos, portugueses, mostra que o clube não está preso a uma única escola de futebol. Eles buscam um padrão de qualidade e de prestígio. O problema é que esse padrão é caro e muito disputado. Exatamente. E isso me leva à nossa reflexão final. O artigo nos deu uma lista de quases e de nãos, mas talvez a informação mais valiosa não seja quem disse não, mas o que a soma desses nãos nos diz. Se a gente pensar nos perfis, o intenso Gago, o cerebral Carvalhal, os bem-sucedidos e caros Martins e Jorge, que tipo de filosofia de jogo e de gestão o Atlético está buscando para essa era pós-Sampaoli? Talvez a resposta para a pergunta quem vai ser o próximo técnico esteja escondida, na verdade, nas características em comum de todos os que não deram certo. O que esses fracassos nos ensinam sobre o que seria o sucesso para o clube.